Pessoal, mais uma vez a gente voltou aqui, né, para mais uma gravação de coisas importantes para você, tá? Aqui é um novo exercício diferente, tá? Aqui está bem mais parecido com um trapézio do que qualquer outra coisa. Mas vamos lá. A intensidade da corrente em um condutor metálico varia com o tempo de acordo com o gráfico a seguir. Então o que acontece? Aqui nessa condição desse trapézio, a gente já vê que ele já varia desde o início, né, desde zero. E aqui está acontecendo aquela parte em que existe corrente contínua, depois ele desce novamente, tá? Então, basicamente, isso daqui é um trapézio, tá? Então, aí ele fala, sendo a corrente elementar 1,6 vezes 10 a menos 19, aí ele diz assim, a carga elétrica que atravessa a secção do condutor em 8 segundos, tá? Então ele está disponibilizando aí, dizendo que é a carga elétrica. Então, mas mesmo assim, o que acontece? Quando ele diz que ele atravessa, aqui está os 8 segundos, né? Que esse daqui é o intervalo de tempo, muito embora não tenha aparecido, né? Então aqui é o tempo, é intervalo de segundos, tá? Que não apareceu. E como essa figura aqui, ela não está, basicamente, que ela tem uma parte que ela sobe, depois ela desce, aqui ela é corrente contínua, tá? Então, na realidade, esse tipo de situação que mostra a figura, na figura plana, a gente tem que calcular a área. Só que note uma coisa interessante, que aqui a gente tem a intensidade em miliamperes, né? A gente tinha feito esse comentário antes, tá? Em miliamperes, mas ele não vai mudar muita coisa, tá? Então, vamos ver aqui, por exemplo, como a figura é um trapézio, tá? A gente vai calcular pela área, né? Então, base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2, tá? Então, nós temos que identificar aqui quem é quem nesse contexto, né? Quem é a base maior, quem é a base menor. Então, se o intervalo de tempo figura aqui nessa parte de 0 a 8, então, logicamente, que a gente vai ter aqui uma base maior, tá? E aqui, a base menor está figurando entre 4 e 2. Então, eu tenho uma base menor bem aqui, ó, né? E a altura dela aqui, ó, tá certo? De 0 a 64. Tá? A gente tem delimitado praticamente os 3 pontos, né? Então, vamos ver aqui, voltar para a fórmula. A área, a base maior é 8, tá? Que ele vai daqui até aqui, então é 8. Tá? Mais a base menor está entre 4 e 2, tá? Aí a gente vai fazer aquela situação lá, tempo final menos tempo inicial, nós vamos ter 4 menos 2 vai dar 2, correto? Então aqui a gente vai ter aqui a base menor 2 vezes a altura de 64, vezes a altura de 64, mas lembrando que essa intensidade está sendo dada em miliamperes, então a gente vai ter que colocar aí uma potência de 10, então esses cálculos aqui estão baseados em potência de 10, então aqui vai ficar vezes 10 a terceira, negativo, tá? Porque o cálculo está sendo em miliamperes, conforme o gráfico demonstra. Tudo isso, né, está dividido por 2, correto? Aí nós vamos fazer a nossa conta, né, para a gente encontrar, né, qual é a carga. Lembre-se que a área está relacionada à carga, tá bom? Então aqui a gente vai descobrir essa área, a área e carga é a mesma coisa, tá? Nessa condição. Então nós vamos ter lá, nós vamos ter 8 mais 2 vai dar 10, vezes 64, vezes 10 a menos 3, tá certo? Nós vamos ter isso tudo dividido por 2, tá certo? Então, nós vamos pegar aqui 64 dividido por 2. 64 dividido por 2. 3 vezes 2, 6. 2, 4 vai dar 32. Então, a área... Então, eu estou fazendo essa divisão de 64 por 2, tá? Vai dar 32 vezes 10 aqui. Nesse elemento aqui, a gente não tem... nenhum expoente, então a gente vai colocar 1, tá? Então 10 elevado a 3, daí é negativo, né? 10 elevado a terceira é negativo.
Então aqui a gente, basicamente, a gente já dividiu aí as situações, né? Então a gente vai ter essa conotação aqui, tá? Aí o que acontece? Se eu diminuir aqui, ó, então eu devo 3 aqui, né? Vou pagar 1, vou ficar com 2. Então a área igual a 32 vezes 10 a menos 2, tá? Então, como eu estou procurando a carga, a unidade da carga é coulomb, tá certo? Então aqui vai ser um C. Tá? Então aqui eu achei a resposta, tá? Aqui eu achei uma resposta. Eu posso fazer uma notação científica desse valor? Eu posso. Então, por exemplo, se aqui está elevado a 10 menos 2 e a vírgula de todo o número inteiro é à direita, então eu posso contar duas casas aqui, ó. Então, para mim transformar isso daqui, para mim tirar o 10 ao quadrado. Então, se eu pegar aqui área igual a 32, aí eu vou pular uma casa, duas casas. Vai ficar 0,32 coulomb, tá? Então, esse valor é igual a esse valor? Sim, porque eu fiz uma notação científica. Então, vamos retomar aqui, não sei se estava na amostragem, tá? A vírgula está aqui, está 10 elevado ao quadrado aqui, eu vou pular uma, duas casas, coloca 0, então esse valor aqui, tá, faz com que o 10 ao quadrado desapareça, então vai ficar 0,32. Esse valor é a mesma coisa que esse valor, tá? Então se na sua opção, por exemplo, você vai fazer uma prova que tem A, B, C, D, tá, e tiver marcado isso, tá certo. Se tiver marcado isso, também tá certo, tá? Porque isso daqui é o que a gente chama de notação científica. Tá? A gente trabalha, tá, com as potências de 10. Tá? É onde a matemática está dentro da física nessa condição. Tá? Existem outras condições, outros valores que a gente pode, por exemplo, retomar e perceber. A gente pode, entendeu? Só que assim, vai variar muito de exercício para exercício. Tá? Então, tanto essa resposta como essa vai ser considerada como correta, no sentido de você saber a parte da notação científica, tá bom? Letra B, vamos ver aqui. O número de elétrons, tá certo? Que atravessa uma secção do condutor em 8 segundos. Então, qual seria a fórmula para isso? Então, quantidade de carga igual ao número de elétrons vezes a carga elementar. Então, lembrando lá do exercício, carga elementar, tá certo? Carga elementar, tá? Carga elementar, número de elétrons, tá? Que está correndo ali pelo fio, tá? Que ele está trafegando pelo fio, que é a quantidade de elétrons. E aqui é a carga elementar, né? Que basicamente se considera uma carga fixa, tá? Basicamente, que é 1,6 vezes 10 a menos 19, tá? Que seria isso daqui. Aí nós vamos estudar lá. Vamos ver, ele quer saber o quê? Ele quer saber o número de elétrons, esse aqui, né? Então, qual é a quantidade de carga encontrada aqui? Nós teríamos 32 vezes 10 a menos 2, né? Que é isso que a gente encontrou aqui, basicamente. Não, tá aqui, ó. Tá aqui embaixo. Então, esse valor aqui é o valor de quê? N a gente está procurando. A carga elementar é essa daqui que eu estou proporcionando. 1,6 vezes 10 a menos 19. Correto? Aí, a gente observa o quê? Que o N aqui está multiplicando o valor da carga elementar. Então, esse que está multiplicando aqui, eu vou passar dividindo. Então, eu vou ter 32 vezes 10 a menos 2 dividido, tá certo? Por 1,6. Então, ele vai vir aqui embaixo. Vezes 10 a menos 19. Correto? Aí, nós vamos ter, tá? Mediante isso, nós vamos fazer o quê? Nós vamos dividir. Então, se eu pegar aqui, ó, 32 dividido por 1,6. Então, a gente vai ter que igualar as casas decimais. Então, a gente coloca aqui uma vírgula e um zero. E corta a vírgula. Aí, nós vamos ter 320 vezes, não, dividido por 16. Não é isso? Correto?
Então nós vamos ter lá, basicamente, se fosse dividir isso, 2 vezes 6, 12, vai 1, 2, 1, 3, aqui vai dar 0, aqui vai dar, basicamente, né, 20, né, seria 20, né, seria isso. Deixa eu ver aqui de novo, 10 a menos 2, aqui o ideal seria que eu transformasse esse daqui, né, também em potência de 10, né, é isso mesmo, dá pra pular uma casa e ficar uma aqui, ó. Tá, vamos ver isso. Vamos ver essa demonstração. Então vamos ver se você vai entender o que eu vou querer dizer aqui na parte das casas. 32 vezes 10 a menos 2, tá? Para mim ficar mais fácil para divisão, tá? Para mim, aqui eu poderia pegar esse 2, eu pulava 2 vezes, né? Aí eu pulo uma vez aqui, e esse aqui eu transformo em 1. Aí vai ficar 3,2, certo? 3,2. E aqui eu coloco 1. Aí eu corto as duas vírgulas e faço 32 vezes 16. Ficou mais fácil. Aí 2 vezes 6, 12. Vai 3, fica 0, vai ficar 2, ó. Tá vendo? Fica 2. Fica 2. Aí o que eu faço? O 10 a 19, tá observando ele aqui? Ele está no denominador. Eu tenho que puxar ele para cima, para o numerador. Então, ele vai 10, tá certo? Mais 19. O que acontece? Está no denominador, vai para cima, ele fica positivo. E aí eu tenho 10 menos 1. Tenho 10 menos 1. Então, eu vou ficar 2 vezes 10, 19, vai ficar 18. Então, vai ficar que quantidade de elétrons? N. 2 vezes 10 é 18 elétrons. Tá? Tá? Desculpe aí, eu deveria até ter feito isso daqui antes, mas eu não percebi, né? Pra gente não ter que ficar fazendo mais que uma vez a situação, tá bom? Então tá aqui, o A e o B, tá certo? O A e o B aqui. Nós vamos calcular o C. O C, eu preciso ter um pedaço aqui pra mim fazer. Eu vou pegar aqui do começo, aqui embaixo, tem algo livre aqui. Eu vou aproveitar, né? Vou estar lendo o exercício aqui por fora. Então, pegar intensidade média. Intensidade média. Então, intensidade média e intensidade é a mesma coisa, tá bom? Não fique encafifado com isso, não. O fato de ter o ímã ou não ter o ímã não vai modificar nada, tá? Da corrente elétrica entre os instantes de 0 a 8, tá? Então, vamos voltar lá. De 0 a 8. Então, 0 aqui até a 8, que é esses instantes que tem, tá? Então, tem intensidade média de 0 a 8. Nós vamos ver aqui. Nós vamos ter lá essa intensidade, tá bom? Para poder calcular direitinho essa parte. Então, nós temos, opa, voltar aqui, Q, né? Vezes intervalo de tempo, né? Q vezes intervalo de tempo. Tá, ele está falando a intensidade média entre os instantes 0 e 1. Então, eu quero saber a intensidade média, de novo. Qual é a carga que nós teríamos nessa parte do exercício? Teremos 32, ou 32 vezes 10 a menos 2. A menos 2. Tudo isso dividido pelo intervalo de tempo entre 0 e 8. Então, 8 menos 0 é 8, tá certo? Que é a parte final menos a parte inicial, tá? 4 vezes 8 vai dar 32, então fica 4 vezes 10 a menos 2, tá certo? Então, aqui esse é o resultado. Como eu estou calculando o I e média, intensidade média, ou intensidade é a mesma coisa, é ampere, tá? Então, tem que colocar realmente a unidade, senão fica errado, tá? Então, você vai ter aqui. Aqui, eu posso fazer um padrão de unidade científica, eu posso. Então, se eu tenho 4 aqui, a vírgula está aqui, ó. Tem que andar 2 casas para a esquerda. Então, vou ter uma, depois 2. Então, 1, 2. Está aqui, ó. 0,04, né, amperes, tá? Então, esse valor é igual a esse, tá certo?
Ou, por exemplo, se eu tivesse 40, tá? 40 miliamperes. Vamos supor que eu tivesse 40 miliamperes, tá certo? E nesse caso 40 fosse, né, dividido por 10, fosse multiplicado por 10 a menos 3. Quantas casas eu teria que pular aqui? Eu teria que pular 3 casas. Então, se eu tenho uma vírgula aqui, eu vou pular 3 casas. 1, 2, mais 1. Então, 1, 2, 3. Então, pegar 1, 2, 3. Tá certo? Como o zero à direita ele não tem nenhuma dimensão, ele não serve para nada, tá certo? Ele teria o quê? 0,04 amperes, que é a mesma coisa lá de cima, tá vendo? Então, uma questão de você trabalhar com as potências de 10, pode ajudar você a interpretar, ter a lógica de um problema, né? Quando você faz a notação científica e vai fazer uma prova, por exemplo, você vai poder perceber essa situação da potência de 10. Então, por hoje é só, tá, gente? Tá bem cansativo hoje, tá? Próximo beijo de vocês, tá aí. Tá um trabalho calculado na mão, junto com você. Espero que você faça bom exemplo disso. Um abraço.